Estamos chegando na sua casa estamos ao vivo, graças a Deus, através da internet, esse recurso que Deus nos deu para poder também cultuarmos ao Senhor. Então vamos adorá-lo. Convidamos você a juntar-se conosco nessa adoração. Nós vamos cantar o hino 269, Seja Bendito o Cordeiro. Depois, no final, a gente vai cantar o 19. Né? Vamos começar com o hino 269. Primeiramente vai ser só o teclado, né? Aí no final a gente canta com o violão e o teclado e o cavaquinho. 269, vamos adorar o Senhor então, cantando esse hino. Vai rodar aqui o binário. 269. O que esse hino te faz lembrar? Santa Ceia, né? Eu sou o pastor Dali Francisco, aqui está o Cidinho nos teclados, a Jando, o Arthur, o Heitor e o Ian. Nós vamos adorar a Deus agora, cantando esse hino que nós sempre cantamos no momento de Santa Ceia. Nós esperamos que logo a gente possa poder estar juntos para tomarmos juntos a ceia do Senhor. Vamos adorar então a Deus cantando 269 do Inário Presbiteriano. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavado
fato, esse é o milagre que Deus realiza, né? Nos faz mais alvos que a neve. Nós, pecadores, sujos e imundos por causa do nosso pecado, sermos limpos e purificados e nos tornarmos mais alvos que a neve. É o milagre da purificação dos nossos pecados pela obra de Jesus Cristo lá na cruz, que nos trouxe essa santificação, essa pureza, que só pela graça de Deus, só pela obra de Cristo, pelos méritos de Cristo Jesus, nós de fato podemos nos tornar mais alvos que a neve. Isso é obra de Deus, isso é milagre de Deus. E por meio de Jesus Cristo na cruz e por meio do Espírito Santo aplicando essa obra no nosso coração, nos purificando, nos perdoando, e por isso que nós podemos nos aproximar de Deus e ser aceitos, porque de outra maneira nós seremos consumidos pela ira de Deus, porque Deus não tolera o pecado. Então, pela graça de Deus, nós podemos, depois de limpos, purificados, poder nos aproximar à presença gloriosa de Deus, que é santo, 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 e sermos aceitos, né? Sermos aceitos através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, é por meio dele. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim, diz o Senhor Jesus. É através dele que nós chegamos ao Pai. Não é pelos nossos méritos, não é pelas nossas obras, não é pelo que você faz ou deixa de fazer, mas é por aquilo que Cristo fez por você na cruz. Você entende isso? Isso de fato, a compreensão disso e de fato viver essa verdade é de fato a coisa mais preciosa para qualquer ser humano na face da terra. Nós vamos fazer uma oração, pedir a Janda que faça a Deus essa oração, né, pedindo a Deus que Deus fale ao nosso coração. Nós vamos, esteja aí, abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Já pega a sua Bíblia aí, cadê a sua Bíblia, Arthur? Todo mundo pegando as suas Bíblias. Cadê a sua Arthur? Perto aqui. Isso, garoto. Abre aí então, 2 Crônicas 7,14. Nós vamos daqui a pouco estar trazendo a mensagem nesse texto da palavra de Deus, logo após a oração da Janda. Eu pedi a Janda que esteja orando pela vida dos missionários, esteja orando a Deus pelas nossas autoridades, né, pelos nossos governantes. Então, 2 Crônicas, está bem no início aí, né, depois de Reis, depois de 1 e 2 Samuel, depois de Josué, no início da sua Bíblia. Mas daqui a pouco eu vou dar Ih, já achou, né? Ótimo. Então vamos orar então com a Janda. O Ian daqui a pouco vai focar ali também na câmera, a gente, né? Depois da leitura, depois da oração a gente faz a leitura e o Ian foca lá para nós. Vamos orar. Deus amado, Pai bondoso, Senhor nosso Deus, nosso Pai, diante do Senhor, ó Deus, colocamos as nossas vidas no teu altar de graça, Senhor, sabendo, Senhor Jesus, que o Senhor se faz presente em nosso meio. Somos feitos pelo Senhor, ó Pai, e para a tua glória, Senhor, para o teu louvor. Manifesta, Senhor Jesus, a tua glória, Senhor Jesus, no nosso meio. Ó Deus, manifesta o teu poder sobre nós, ó Pai, nesta noite, ó Deus. E todos que estão aí, ó Pai, presentes, ó Deus, que vão ouvir essa mensagem, nós que estamos participando, nos abençoe, Senhor Jesus, no decorrer desse culto. Amém. Abençoe, Senhor Jesus, santificando as nossas vidas ao teu altar, nos fazendo, ó Pai, usando, ó Deus, a gente como instrumentos usados em tuas mãos, como vaso em tuas mãos, o Senhor é o oleiro, ó Pai. Ó Deus, pedimos, ó Pai, perdão pelos nossos pecados, amém, perdão pelos meus pecados, que o Senhor possa nos purificar, amém, nos moldar ao caráter do Senhor, amém, porque se o Senhor nos moldar, ó Pai, certamente seremos melhores, ó Deus. E eu te peço também, Pai amado, os resultados de uma pesquisa, pelos missionários, Pai amado, cada missionário, Senhor, que está, ó Deus, em cada canto da face da terra, Senhor Jesus,
Que o Senhor possa derramar sobre eles a tua boa mão. Amém. Derramando, Senhor, o teu sustento, a tua iluminação, ó Deus. Abençoando os caminhos deles, ó Pai. Trazendo, ó Deus, com que pessoas possam ser salvas, ó Pai. Que o projeto, Deus, que eles têm feito, Pai, possa ser bem sucedido. Guarda os teus filhos onde quer que estiver. Que nesse tempo, Senhor, de crise, eles possam estar segurados, sustentados por Ti, Senhor. E que nada venha lhes faltar, ó Pai. Amém. O Senhor, eu te peço também pelos nossos governantes, porque a Tua palavra fala, se a gente se humilhar, ó Pai, diante do Senhor, o Senhor, ó Deus, fará maravilhas no nosso meio, ó Pai. Amém. Se nós nos convertermos dos nossos pecados, nós teremos uma vida, Senhor, totalmente diferente, ó Pai. Amém. Seremos, ó Deus, pessoas usadas por Ti, usadas com sabedoria. Então converte, Senhor, o coração dos nossos governantes, para que eles possam ter, ó Pai, sabedoria ali, nas decisões, do qual tudo que a gente está vivendo, Senhor, que o Senhor possa pôr unidade ali no meio deles, ó Pai. E certamente, Senhor, se eles se converterem, ó Pai, e nós, ó Deus, também orar por eles, ó Pai, o Senhor sarará a nossa terra, e seremos, ó Pai, diferentes, teremos, ó Pai, um governo diferente, teremos uma terra diferente, ó Pai. Espírito Santo de Deus, traga unção sobre a vida, Senhor Jesus, dos teus ministros, ó Pai. Amém, Jesus. A unidade, abençoa os pastores que estão ali, o reverendo André, Amém. e o reverendo Milton. O Senhor possa estar, ó Deus, guardando os teus filhos ali, ó Pai, de toda retaliação, Amém. sustentando, Senhor, para que as ideias deles, Senhor, sejam fluídas por Ti, Amém. que eles possam ser guardados pelo Teu sangue, Senhor. Não permita, Senhor, que os Teus servos venham se corromper, Amém. mas guarda eles, livra Amém. eles de todo mal, Sim. livra eles das perseguições, livra a família deles, ó Pai. Amém. E eu te peço, Senhor Jesus, que tudo possa correr bem, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Em nome do Teu Filho amado, pelo Davi também, que vai trazer a Tua mensagem, ó Deus. Reveste o Teu servo, o Teu Filho, ó Pai, com poder e graça, Senhor, diante do Senhor. Traga sobre ele, ó Pai, usando ele poderosamente, ó Deus, para falar, ó Pai, aqueles que estão ali, ó Pai, ouvindo, Senhor Jesus, a Tua mensagem, a mensagem de salvação, Amém. mensagem de paz, de alegria. Te peço, meu Deus, por nós, cada um aqui presente na minha casa, os meus vizinhos, a nossa cidade, Amém. nós todos possamos estar abençoando a nossa cidade, ó Deus, e a cidade de todos, ó Pai, a nossa nação, o hospital, Senhor Jesus, todos que estão ali, ó Pai, nas unidades, esteja guardando, Senhor, abençoando, dando sabedoria, Pai. Amém. Eu te peço, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Amém. Amém. Bom, você está no Facebook da Igreja Presbiteriana de Pirangi ou no canal Palavras e Obras. Gostaria que você estivesse compartilhando, se inscrevendo. E nós temos dito aqui 3 coisas, sempre temos lembrado disso, né? Nas redes sociais nós temos procurado lembrar disso, que nós precisamos fazer 3 coisas. Primeiro, você precisa ter o seu culto individual, o seu culto a Deus, lendo a Palavra de Deus, orando. Nosso culto é 24 horas, né? Cada um presta o seu culto a Deus. E nesse culto individual, você precisa ter um momento a sós com Deus, na leitura da palavra e oração. Segundo, você precisa também do seu culto em família, né? Nós temos o privilégio de estar aqui em família, né? O Cidinho está com a gente, mas fazendo essa live aqui, mas a gente tem também os momentos quando a gente não está transmitindo, só nós fazer o nosso culto. E você precisa, então, na sua família também, sentar juntos e orar juntos e ler a palavra de Deus juntos. O culto familiar, o culto doméstico, muito importante. E terceiro, é esse momento que a gente tem para estar também através da internet vendo um culto e participando também. Nós estamos nessa sintonia espiritual, né? Não deixe de estar vendo o que o seu pastor, o que o seu missionário ou missionária tem a dizer através das lives, através das redes sociais, está comunicando a você, a sua família. Então isso é muito importante. E também de outras que Deus tem nos abençoado com tantos irmãos e irmãs, né, que
que tem transmitido também o culto, né? Então participe, né? Por enquanto a gente não pode estar juntos, né, no prédio da igreja, mas isso não significa que você vai relaxar e não vai estar sintonizado, atento, crescendo espiritualmente, né? Eu quero dar 2 avisos aqui antes de nós lermos a palavra de Deus, que o primeiro é o seguinte: nós estamos, já tem, acho que um mês de pouco, está a Rádio Web PIB Pirangi, e nós temos o programa de segunda a sexta-feira, das 10 às 11 da manhã. Então, na Rádio Web PIB Pirangi. Fique atento também para você poder ouvir, né? Não só nesse horário, mas também nos outros horários. A rádio é 24 horas, né? Na internet, e aqui dentro de Pirangi, no 104,5, né? Tem o pastor Silas, o pastor Marcos, eu, o André, o DJ Bolinha, e tem outros irmãos e irmãs também, né? Nessa rádio. Ore pela rádio, ore pelas rádios evangélicas, que seja uma bênção na nossa nação e fora do Brasil. Outro aviso é que você gostaria de ter na sua casa uma TV com programações sadia, né, para o seu filho, para a sua filha, para a sua família, um conteúdo excelente. Então você já pode ter acesso agora à IPP TV, no canal do YouTube, 24 horas, Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Essa TV, então você pode também ter o dia todo e a noite toda a programação nota 10, né, para você ser abençoado, sua casa, sua família. Vamos ler a palavra de Deus, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Então vamos lá, 2 Crônicas, eu vou ler aqui na minha versão, depois pedi o Ian para ler na versão da linguagem de hoje. Apenas um versículo, 2 Crônicas 7, 14. 2 Crônicas 7, 14. Muito bem. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Crônicas 7, 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ian, lê de novo para nós. Então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender e abandonar seus pecados e orar a mim, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei paz progredir de novo. Amém. O país progredir de novo. Então, pode focar lá a câmera para a gente? Nós vamos fazer mais uma oração e vamos meditar nessa palavra de 2 Crônicas 7,14. Compensa você também memorizar, né? Se você não tem de cor, vamos falar sobre aqui 4 atitudes urgentes e 3 promessas maravilhosas que nós vemos nesse versículo 14 aqui de 2 Crônicas 7,14. 4 atitudes urgentes e 3 promessas maravilhosas de Deus para a nossa vida. Eu vou dizer novamente: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ore comigo. Amado Deus, que palavra maravilhosa, Senhor. Dai-nos a graça de viver essa palavra, de encarnar essa palavra, de tomar para nós essa palavra e vermos, ó Deus, a realização dessas promessas maravilhosas na nossa vida, na nossa família, na nossa cidade, na nossa nação, aonde quer que esteja o teu povo. Onde quer, ó Deus, que pessoas estejam ouvindo essa mensagem. Dá-nos a graça de nos humilharmos, de orarmos, de buscarmos e nos converter dos nossos maus caminhos e vermos, ó Deus, as promessas do Senhor se cumprindo nas nossas vidas, na nossa nação. Nós te pedimos, nós te rogamos, Senhor. Fale conosco, Deus. Eu sei que o Senhor está falando conosco. Continue a falar, dá-nos ouvidos para ouvir a tua voz e sermos obedientes ao Senhor.
É o que nós te pedimos, agradecidos pela tua graça maravilhosa, no nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Salomão construiu o templo. E quando ele termina o templo, então, ele se coloca diante de Deus em oração. E esse trecho, esse é um pequeno trecho aqui, né? Da oração de Salomão, quando ele faz uma oração a Deus. E Deus, então, fala essas palavras aqui, né? Na construção desse templo. Aqui nós temos no capítulo de número 6 de 2 Crônicas, né? A oração de Deus, a oração de Salomão a Deus. E a glória do Senhor enche o templo, a glória do Senhor em resposta aqui à oração e aos sacrifícios ali feitos. E o sacrifício sempre aponta para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, Deus, então, na aliança do Senhor com o seu povo, ele diz essas palavras para Salomão, para o povo de Israel e para nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, o povo de Deus, igreja do Senhor, diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então nós temos aqui 4 atitudes urgentes e 3 promessas maravilhosas de Deus para a nossa vida. Primeira atitude que nós, povo de Deus, devemos tomar é de nos humilharmos. Nos humilharmos. Porque o nosso coração é um coração orgulhoso. Nós temos um coração orgulhoso. Nós somos muitas vezes inclinados a nos afastar de Deus por causa do orgulho do nosso coração. Muitas vezes somos de dura cerviz. Como o povo de Israel, muitas vezes nós parecemos com o povo de Israel quando nós, ao invés de nos encurvarmos, de nos humilharmos à vontade do Senhor, nós queremos dar as costas, sermos resistentes à vontade de Deus. Então a palavra de Deus para nós, para mim e para você nessa noite é: humilhe-se diante do Senhor. Já o apóstolo Tiago, dizendo na sua carta, ele fala: humilhai-vos, humilhai-vos, converta o vosso riso em tristeza, a vossa alegria em pranto, humilhai-vos diante do Senhor. Humilhai-vos diante do Senhor. E também o apóstolo Pedro fala: humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus e ele em tempo oportuno vos exaltará. Provérbios também fala disso: aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Então não tenha um coração orgulhoso, tenha um coração humilde, quebrantado diante do Senhor. Davi no Salmo 51 ele diz: Espírito, o sacrifício que Deus quer, que Deus se agrada de nós, é um coração quebrantado, um espírito quebrantado, coração compungido e contrito. O soberbo, Deus não aceita o soberbo, mas aquele que se humilha, aquele que tem um coração quebrantado, Deus atende, Deus socorre, Deus vê. Basta você ler nos evangelhos, todas as vezes que as pessoas se humilhavam buscando o Senhor Jesus Cristo, reconhecendo a sua necessidade, o seu pecado, elas foram acudidas, foram levantadas, foram salvas. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, nós precisamos de nos humilhar, de fato, reconhecendo a nossa dependência de Deus. Porque tu sabe qual é o nosso grande problema com pecadores? Nós queremos ser independentes de Deus e de tudo. Mas Deus nos chama para sermos dependentes dele, não autossuficientes, mas dependentes dele como uma criança. A humildade fala disso, dessa dependência. Como uma criança depende do pai, assim devemos ser nós. Inclusive o próprio Senhor Jesus diz que nós deveríamos parecer como as crianças, e é nesse sentido que ele está dizendo, no sentido da humildade, da dependência, de depender de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, essa é a primeira atitude urgente que devemos tomar, nos humilhar. Então não tenha um coração orgulhoso, mas se humilhe diante do Senhor, se humilhe diante do Senhor. E segunda atitude que nós devemos ter como povo de Deus é orar. É orar.
Eu vejo que há uma dificuldade grande da nossa parte também com relação à oração. O povo evangélico, houve um tempo que orou bem mais do que hoje. O povo está tão apegado às coisas que supérfluas dessa vida e dizem que não tem tempo para oração, mas é uma mentira. Porque conseguem ficar horas diante do Facebook, horas na rede social, horas numa tela de televisão, mas não consegue ficar meia hora diante de Deus em oração. Sabe por quê? Porque a nossa carne, a nossa natureza carnal, ela não gosta de orar. Por isso nós precisamos nos humilhar e aprender a orar. Aprender a orar. A nos dobrar diante do Senhor. Então a palavra de Deus é essa outra atitude urgente que nós devemos tomar com o povo de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, orar. E como nós precisamos aprender a orar. Eu quero dizer para você que, eu certa vez lendo um livro, esse livro dizia que existe 3 níveis de oração. O primeiro nível é aquele da pessoa fala, mas só como um papagaio, né? Muitas vezes nem pensa no que está falando, faz aquela oração ali. E o segundo nível da oração é aquele que já faz um esforço maior para se concentrar, né? Mas muitas vezes está ali orando e parece que 10 minutos já é uma eternidade, né? E há um terceiro nível. Eu espero que, se você não atingiu esse nível ainda, você possa atingir esse nível. Que nível é esse? É quando você ora e tem dificuldade de parar de orar. Nem sempre nós vamos estar assim. Nem sempre as nossas orações serão assim. Que você está tão bom, tão gostoso esse momento diante de Deus em oração, que você sente dificuldade de parar de orar. Você quer mais, você quer buscar mais o Senhor. Nem sempre vai ser assim. Mas se na nossa vida a gente não tem essa experiência, nós estamos sendo muito superficiais na vida cristã, muito raso. Nós precisamos de fato ter essa experiência de fato o que é oração. Você já parou para pensar como era a vida de oração do Senhor Jesus Cristo? Que passaram a noite inteira em oração? Eu acredito que Jesus estava nesse nível aí, quando ele diante do Pai em oração, ele de fato se deleitava na presença do Pai, tinha prazer em estar na presença do Pai. Muitas vezes também as nossas orações parecem que estão muito utilitaristas, nós estamos querendo sempre receber alguma coisa de Deus, e não como aqueles que chegam diante de Deus, como um filho chega diante do Pai e quer o colo do Pai, quer ouvir do Pai, quer estar na presença do Pai, não simplesmente para buscar as bênçãos de Deus, mas por causa do próprio Deus. Porque a sua alma tem sede de Deus. Se meu povo que se chama pelo meu nome, essa é outra atitude urgente que nós devemos tomar. Oração. Eu acredito que nesse tempo de pandemia, parece que nós estamos orando mais. Mas será que já chegamos a esse nível? Será que já chegamos? Olha, esse nível geralmente não se faz muitas vezes em público, né? Pode acontecer também com outras pessoas juntas, né? Talvez numa vigília, mas geralmente quando você está sós com Deus. Você precisa então aprender a orar e chegar a esse nível de ter dificuldade de parar de orar. Porque está tão bom estar na presença do Pai que você não quer parar de orar. Eu espero que não só nesse tempo de pandemia agora, mas a gente possa crescer muito mais em oração na presença do Senhor. Outra atitude urgente que nós devemos tomar como povo de Deus, segundo esse texto de 2 Crônicas 7,14, é que nós devemos buscar o Senhor. A palavra de Deus diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar. O que é buscar ao Senhor? O que é buscar ao Senhor? Pense em alguma coisa que quando você toma uma atitude de buscar algo, o que você faz? Você vai atrás, você se esforça, você se dedica. Então buscar ao Senhor é de fato ter esse empenho, essa dedicação. Eu quero Deus, eu quero as coisas de Deus.
é ler a Bíblia, é buscar o Senhor mais em oração, é buscar ouvir mensagens da palavra de Deus. Nós temos hoje um recurso tão grande pela internet de ouvir mensagens maravilhosas, mas parece que as pessoas estão tão entretidas só em conteúdo supérfluo, em conteúdo de entretenimento, e não consegue buscar aquilo que, seja na leitura da Bíblia, seja na leitura de um bom livro, seja ouvindo mensagens que vão edificar, porque eles querem buscar, têm fome de Deus. Sabe, essa busca, eu fico pensando, meus irmãos, que nós também encontramos essa dificuldade. Parece que a nossa carne não quer de fato Deus, infelizmente não quer. Por isso que nós temos que dobrar essa carne, essa natureza carnal tem que se dobrar para que de fato a gente aprenda a viver no Espírito, andar no Espírito, e não satisfazer as obras da carne, mas andar no Espírito, não satisfazer a preguiça nossa, não satisfazer tantas outras da carne, mas andar no Espírito e viver o fruto do Espírito Santo. Então, buscar o Senhor. Como é que você, a partir do quando você levanta o dia, quando você levanta, você já pensa em Deus, busca o Senhor em oração, e você tem também durante o dia esse anseio por Deus, esse desejo por Deus, essa busca por Deus. Às vezes você levanta e deita, às vezes só faz uma oraçãozinha ali, male, agradecendo, e passa assim. Como é que está o seu coração? Deus quer um povo que o busca, que tem prazer nele. Como o salmista no Salmo 63 diz, a minha alma tem sede de Deus. Será que a sua alma tem sede de Deus? Onde está a nossa fome? Como a corça suspira pela corrente das águas, diz o salmista, por ti suspira minha alma. Se nós não tivermos prazer em Deus, então, de fato, nós estamos muito aquém daquilo que nós deveríamos viver como cristãos, como filhos de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, você está buscando ao Senhor? Você está buscando de fato ao Senhor? Peça a Deus que você de fato tenha um coração voltado para o Senhor, para buscá-lo, para amá-lo, para desejá-lo mais do que tudo nessa vida. E outra, quarta e última atitude que nós devemos tomar urgente, o Senhor disse, meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, é se converter dos seus maus caminhos. Se converter dos seus maus caminhos. Nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. O que é isso? Nos converter, nos arrepender dos nossos pecados. Nos arrepender das nossas atitudes pecaminosas, nossos pensamentos, das nossas ações ou omissões pecaminosas. Converter é se voltar para Deus, como a gente já está vendo aqui, coração quebrantado, humilde, buscando ao Senhor. Converter do orgulho, nos converter da vaidade, nos converter da maledicência, nos converter da malícia, nos converter da maldade do nosso coração, da falta de amor ao Senhor e de amor ao próximo, nos converter da falta de compaixão pelo nosso próximo, nos converter de uma vida cristã muitas vezes rasa, superficial, nos converter da preguiça. Precisamos nos converter. Se de fato nós queremos Deus de verdade. A palavra de Deus nos diz em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, você tem confessado e se arrependido dos seus pecados verdadeiramente? Ele é fiel e justo para nos perdoar. Por quê? Porque Ele é fiel e justo. Ele é fiel porque uma vez que nós confessamos nossos pecados, Ele cumpre a sua palavra. Ele cumpre a sua palavra. E Ele é justo porque uma vez que Cristo pagou na cruz o nosso pecado, Ele não vai cobrar de novo.
Ele não vai cobrar aquilo que foi pago. Nós somos perdoados por causa da obra de Jesus Cristo na cruz por nós. Então, quando eu entendo isso, eu me arrependo e pela fé eu confesso, pela fé em Cristo eu confesso a Deus o meu pecado, sabendo que serei perdoado porque Jesus já pagou o meu pecado lá na cruz. Não é maravilhoso isso? Não é extraordinário isso? Então, por isso que o Senhor nos chama. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, nós somos chamados pelo nome de Deus. Se meu povo que se chama pelo meu nome, qual o nome que você carrega? É o nome de cristão? É discípulo de Cristo? É filho verdadeiramente de Deus? Qual o nome que você está carregando sobre a sua vida? Se meu povo que se chama pelo meu nome, esse povo que o Senhor está dizendo, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, Deus nos chama a nos converter. Você e eu precisamos fazer um autoexame na nossa vida. Sermos sinceros diante de Deus e orarmos como Davi no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prove e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. E me guia pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus. Precisamos ter essa sinceridade. Deus, o que está em mim que está me atrapalhando a minha comunhão com o Senhor? Deus, tira da minha vida, me dá o arrependimento, muda, transforma. A conversão é uma mudança. Tem que haver mudança. Tem que haver mudança. Para melhor nas nossas vidas. Então, com essas 4 atitudes urgentes, humilhar, orar, buscar e se converter dos maus caminhos, qual que é as 3 promessas maravilhosas que Deus nos dá aqui? Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A primeira promessa que nós temos de Deus aqui é que Ele ouvirá dos céus. Ele ouvirá o seu povo. Ele ouvirá a voz, as orações do seu povo. Se nós nos humilharmos, se nós orarmos, se nós buscarmos, se nós nos convertermos dos nossos maus caminhos, Ele ouvirá dos céus, do alto céu, do seu trono de graça, ouvirá as nossas vozes. Irmãos, não tem nada melhor do que isso. Não tem nada mais precioso na vida do que Deus ouvir você. Deus atender você. Deus ouvir a sua voz. Haja vista quando o Senhor Jesus Cristo, Deus homem entre nós, todas as vezes que as pessoas o buscavam, com essas atitudes, você vê que Jesus parava e atendia, acudia. Eu ouvirei dos céus. Ele é o mesmo Deus que nos ouve. Ele para sempre o mesmo Deus está nos ouvindo. Eu me lembro do cego Bartimeu que buscou ao Senhor. Buscou ao Senhor, orou ao Senhor. E ele clamava e dizia: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele buscava, ele clamava por Deus. O que aconteceu? Jesus parou e ouviu, atendeu, acudiu. Eu ouvirei dos céus. Deus não está alheio, Deus não está ausente, Deus não está surdo para com a oração sua. Se você de fato é alguém que se humilha, ora ou busca, está se convertendo dos seus maus caminhos, Deus está ouvindo a sua oração. Talvez você pense que Ele possa até estar demorando em responder, mas Deus não está demorando. Ele no tempo certo, Ele está ouvindo o seu povo. Mas não só nós de maneira individual, mas o povo de Deus. Nós precisamos então, como igreja do Senhor, termos essas atitudes aqui, urgentes, e entendermos que Deus ouve. Deus ouve a oração. Deus ouve a oração do seu povo. Você vê isso nos Salmos também, muito. Eu ouvirei dos céus, eu ouvirei dos céus. Deus está ouvindo. O seu trono de glória, Deus está ouvindo. E Deus responde. Apocalipse também, as orações subindo ao trono de Deus e Deus respondendo. Porque Ele reina, Ele está no seu trono de glória. E Ele ouve, nós tão pequeninos,
mas por meio do Senhor Jesus Cristo. A oração é em nome de Jesus. Não é por causa de mim, não é por causa de você, dos méritos nossos, mas é pelos méritos de Cristo. Deus nos ouve. Ouve a oração se nós ele ouve o seu povo, ele dá o seu povo. Essa é a de Deus. Segunda promessa de Deus para nós é que eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Olha, se tem uma das coisas que mais angustia talvez a vida de um ser humano é o sentimento de culpa, é o peso por causa dos sentimentos de culpa. E é maravilhoso quando nós recebemos o perdão, recebemos a paz, a alegria do Espírito Santo. Davi, no Salmo 51 e no Salmo 32, ele fala da sua experiência. Quando ele, sem confessar o seu pecado, os seus ossos ardiam, ele não estava em paz, E no Salmo 51 ele diz, Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Ele não tinha perdido a salvação, mas a alegria da salvação ele tinha perdido. A alegria da salvação ele tinha perdido por causa do seu pecado, do pecado que nos separa de Deus. E é maravilhoso nós temos o perdão. Eu ouvirei Deus, perdoarei os seus pecados. Essa é a promessa de Deus, que Deus nos dá. A todo aquele que confessar, recebe o perdão. Você quer ser perdoado por Deus? Se arrependa, confesse a Deus o seu pecado e receba o perdão. Eu perdoarei os seus pecados. Sejam eles quais forem, seja eles quantos forem, a promessa de Deus, eu perdoarei os seus pecados, eu perdoarei os seus pecados, eu perdoarei os seus pecados. Isso me faz lembrar de João capítulo 8, aquela mulher acusada de adultério, que eles queriam apedrejar. E eles trazem a Jesus, jogam aquela mulher com pedras, que estavam todos com pedras na mão, só para ouvir o veredito de Jesus, se Jesus ia condenar ou não aquela mulher. E Jesus diz, se tem alguém aqui que não tem pecado, que seja que atire a primeira pedra. E todos foram saindo um por um, até ficar só Jesus e a mulher. E Jesus pergunta para a mulher, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela responde, ninguém, Senhor. E Jesus, graciosamente, o único que poderia condená-la, porque o único que não tinha pecado, bondosamente, misericordiosamente, amorosamente, cheio de compaixão, diz, nem eu tampouco te condeno. Vai, não peques mais. Que palavra maravilhosa. Vai, não peques mais. Sabe por que ele não condenou aquela mulher? Porque ele carregou o pecado daquela mulher na cruz e pagou o pecado dela, o meu pecado, o seu pecado. Todo aquele, Jesus não veio para esmagar a cana quebrada, ele não veio para esmagar aquele que já está esmagado. Ele veio para perdoar aquele que confessa o seu pecado e se arrepende e lhe dá uma nova vida. E eu tenho certeza que a vida daquela mulher, a partir daquele momento, foi diferente. Uma nova vida. Uma nova vida do Senhor. Eu perdoarei os seus pecados. Não viva na prática do pecado. E se pecar, não caia também na armadilha de Satanás dizendo que para você não existe perdão. Não caia nessa mentira do diabo. Só não existe o perdão para aquele que não se arrepende dos seus pecados, não confessa o pecado a Deus. Mas se nós nos arrependemos, confessarmos, há perdão sim, há perdão sim. E o Senhor nos chama então para buscá-lo. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos perdoarei os seus pecados. E a terceira promessa que nós temos aqui, sararei a sua terra. Sararei a sua terra, sararei a sua vida, sararei a sua família, sararei a sua nação. Deus falando para o povo de Israel, esses momentos de crise que eles passaram por causa
de terem se afastado de Deus, quando eles se voltassem para Deus, viriam então o cumprimento dessas promessas na vida deles. E assim aconteceu. A gente vê aqui depois que Salomão morre, o povo de Israel, já na época de Salomão, começou já a se desviar-se, depois vem Roboão, o filho de Salomão, divide-se em 2 reinos, e o povo foi se extraviando, e Deus mandava os seus profetas para que o povo voltasse para o Senhor, e assim foi passando os anos, o povo rebelde, até que Israel foi levado cativo para a Síria, depois Judá, o outro reino também de Judá, em 2 reinos, né? Dividido em 10 tribos e 2 tribos. Judá foi levada para a Babilônia, mas Deus restaura, trazendo restauração ao seu povo, quando esse povo se arrepende e volta para o Senhor. Como você vê na história de Neemias e de Esdras, o retorno à terra de Israel, a terra prometida. E aí você vê no Salmo 126, o salmista dizendo: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Restaura, Senhor. Ele fala então: Senhor, restaura a nossa sorte. E assim é o nosso Deus. Sarou a terra. Sarou. Então, se eu e você nos humilharmos, orarmos e buscar ao Senhor e se converter dos nossos maus caminhos, eu ouvirei do céu, diz o Senhor. Eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E nós precisamos de cura, não só do coronavírus. O mundo precisa de cura, não só do coronavírus. Precisa da cura. A maior cura que nós precisamos é do nosso pecado. É de sermos libertos desse veneno mortal que nos mata, desse vírus mortal que nos leva para o inferno, caso você e eu não se arrependam dos nossos pecados. Então, eu sararei a sua terra. Eu sararei a sua terra. Essa é a promessa de Deus. Eu gostaria de convidar você, em nome de Jesus, a tomar para você essa palavra e vamos juntos viver essa palavra de Deus e experimentar essas promessas na nossa vida. É para você essa palavra de Deus. É para você, é para a sua casa, é para a sua cidade, é para o nosso país, é para onde quer que alguém se volte para Deus. Tendo essas atitudes, vão experimentar pela graça de Deus essas promessas. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, nós te agradecemos. Agradecemos porque o Senhor vem até nós, através da Tua palavra, do Teu Espírito Santo. Fala ao nosso coração. O Senhor nos chama, porque o Senhor quer que nós o busquemos. E nós, ó Deus, humildemente queremos reconhecer o nosso pecado. Tem misericórdia de nós, pecadores. Ó Deus, nos ajude a nos humilhar, orar. Ó Deus, a gastarmos realmente tempo com o Senhor em oração. Investirmos tempo em oração na Tua presença, buscando ao Senhor na palavra, nos alimentar, ó Deus, da Tua palavra, das mensagens bíblicas, nos converter. Converta-me, Senhor, converta os meus irmãos, converta tantos quantos dos nossos maus caminhos, nos converta, Senhor. Tem misericórdia de nós e dá-nos a graça de experimentar essas promessas maravilhosas. Eu ouvirei dos céus. Oh Deus, ouve as nossas orações, ouve as nossas orações. Senhor, perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra. Que nós pedimos e te agradecemos no nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Deus te abençoe. Vamos cantar mais um cântico, o cântico número 19, o hino 19. Vamos adorar a Deus com esse cântico. Ó Rei sublime, em majestade e glória. Vamos louvar e adorar ao nosso Rei, o Senhor, nosso Deus, o Senhor Jesus. Ó Rei sublime, em majestade e glória. Vamos chamar o Heitor. Cadê o... Deixa eu cair para trás. Já ouvi aí. Heitor, Tá ouvindo? para
O pregador demorou na pregação. A ovelhinha dormiu. Deixa o Carlinho para você tocar. Tá certo? Senta aí do lado para você cantar agora com a gente. Tocar. Amém. Agora com o violão e o cavaquinho e o teclado. Vamos adorar o Senhor. Vamos cantar ao nosso Deus. Compartilhe a bênção com outras pessoas. Nós vamos orar, terminando esse momento. Em nome de Jesus, vamos orar. Amado Deus, querido Pai, te louvamos, te agradecemos, Senhor. Podemos te adorar, ó Deus, com as nossas vozes, com a nossa vida diante do Senhor. Dá-nos a graça que continuemos, ó Deus, assim, o nosso culto ao Senhor, que é 24 horas, ó Deus, por dia. Ó Deus, a nossa vida diante do Senhor em adoração. Abençoa, ó Deus, cada uma dessas pessoas, ó Deus, que nos ouve. Ó Deus, de onde quer que chegue essa palavra, Pai, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, coração, ó Deus, de cada um, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Dá-nos praticar a Tua palavra. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, sejam conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. 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 Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.